Fala galera, dei uma sumida aqui do canal, mas estou voltando. Já tinha feito esse desenho há um tempo atrás, eu gravei tudo, mas não postei. Não estava com muito tempo para postar aqui, mas enfim, eu já tinha feito o esboço, só que como eu gravei muito tempo, eu perdi. Então eu tive que começar o vídeo daqui, tá? Então, para fazer a line art, eu usei a caneta Bic, como vocês podem ver. Galera, eu recomendo bastante a caneta Bic, porque a caneta Bic ela tem a ponta mais fina, né? Essa do tubo laranja, e faz você fazer detalhes assim que você não consegue, a não ser que você tenha a ponta bem fina de uma caneta como Unipin, a própria Nankin mesmo, né? E a gente sabe que é um pouco mais caro, né? Então dá para você utilizar aí a caneta Bic, tá? E depois eu reforcei alguns pontos com a Unipin 05, beleza? Para começar ali o ouro do Gojo, eu comecei com o preto, fazendo um leve degradê ali. Depois passei o azul, um azul mais claro, sempre voltando com essas cores, galera. Tá? Voltando com essas cores, apagando com a borracha elétrica também. Se você não tem a borracha elétrica, pode usar uma caneta branca normal, tá? Para fazer alguns detalhes. Não tem dificuldade alguma com isso, beleza? Para fazer, né, esse degradê do óculos, eu usei o preto, né? E dei uma pressionada a mais lá embaixo e depois vim tirando a mão. Tirando a mão, eu falo tirando o peso da mão. Tá? Depois passei o azul, o mais escuro que você tiver, tá? Passei ali no preto para mesclar bem, tá? E depois fui passando uma tonalidade mais para cima do azul. Aquela parte do brilho ali, perto do óculos, né? Aquela parte que está em branco, você pode deixar sem colorir ou depois passar a borracha elétrica ou também a caneta branca, funciona normalmente, tá? Então, explicando aqui novamente, passei o preto, depois passei o azul mais escuro em todas as partes e depois passei o azul bem de leve, né? Nessa parte aqui, com o mesmo azul dali de baixo, e depois passei um azul mais claro e depois um mais escuro. E sempre fazendo essa jogatina de cores aí, eu tenho certeza que vai ficar legal aí o desenho de vocês, beleza? Para fazer a parte da sobrancelha ali, eu passei o lilás, tá? Não tem segredo, só mais nada. Para fazer essa parte da pele, eu comecei com o marrom, tá? Fazendo um leve degradê em algumas partes aqui conforme a minha referência. Mas acredito que você seguindo essa referência aí, ou se você quiser seguir essa aqui também, não tem problema, tá? Mas eu comecei com o marrom, passando bem de leve, tá, galera? Bem de leve mesmo. Pode ver que eu não tô pressionando, né? E depois comecei a passar, né, o canela, tá? Que são a pele do Gojo, ele é bem mais clara do que algumas animes, tá? Então você tem que fazer isso. Depois passei o areia, tá, galera? O areia para mesclar tudo ali. Então usei o marrom, o canela e o areia. Só, mais nada mesmo, tá? E aqui eu fiz uma jogatina, né? O que eu fiz aqui? Eu passei o areia em algumas partes, depois passei o rosa, tá, galera? O rosa claro mesmo, um rosa tom de pele. Ou você pode usar o nude aí, caso você tenha os lápis da 3, tá? Ó, na parte ali, né, do maxilar, o que eu fiz? Eu passei o areia um pouco mais pressionado, né, bem nas partes dos maxilares e depois fui mesclando, né, com um rosa e com um rosa é, bem mais claro, tá? Bem ali na parte da boca de baixo, que você vai ter um efeito bem legal, tá? Depois eu coloquei alguns pontos de brilho ali, de luz, mas foi com a caneta branca, como você pode ver ali, tá? Depois, para fazer essa parte do pescoço, que é uma parte mais intensa, né, mais escura, eu usei novamente, né, o marrom, só que daí eu dei uma pressionada um pouco a mais, passei novamente, né, o canela
e depois passei o rosa e o areia. Então você faz toda essa jogatina de cores aí na pele do Gojo que você não vai errar, pode ter certeza, tá? Para fazer alguns efeitos de brilho ali eu usei o prata, tá? E depois passei algumas partes ali a caneta branca. Galera, não tem segredo, use a caneta branca, tá? Use a caneta branca ou deixe a parte em branca sem colorir, caso você não tenha. Pode usar uma borracha elétrica, pode usar uma borracha, uma caneta borracha, né? Não tem segredo algum, tá? Para fazer a parte da roupa aqui do Gojo, eu passei novamente o preto e o mesmo azul que você usou no óculos lá no degradê embaixo mais escuro, você começa a passar aqui. Pode passar pressionando mesmo, tá? Não tem erro. Eu tenho mania de usar o cotonete para mesclar bem as cores, mas você pode usar o branco. Mas eu falo assim, usar o branco, mas para você não pressionar o branco, porque de repente você passa o branco, ele tira algumas cores. Então por isso que eu passo cotonete. Prefiro eu passar o cotonete, né? Aí vai de você, né? E do outro lado aqui também passei o preto normalmente e, né, nas partes escuras, né, conforme a minha referência. E depois passei o azul, tá? Depois esse mesmo azul você vai passar ali na parte que foi em branco, tá? Mas de leve, e depois você passa o azul mais claro, tá, galera? A vantagem de você passar o preto, né, é que ele fica bem mais escuro. Mas você pode voltar com o preto depois, em algumas partes, do escuro ali, e fazer ele ficar mais escuro. É por isso que a gente fala em trabalhos de camadas. Porque se você, né, for trabalhar em camadas, você consegue voltar com algumas cores, tá? Para fazer a parte do cabelo aqui, eu usei 3 cores apenas: o prata, tá? O lilás e o roxo, tá? São só essas 3 cores, mais nenhuma, né? Como vocês podem ver ali, ó, eu vou começar com prata, tá? Com prata, depois eu passo o roxo e depois o lilás por último para mesclar tudo, tá? Lembrando que eu tô usando aqui, né, os lápis da Faber-Castell Super Soft, tá? Tem alguns lápis que você vai ver ali que eu tô utilizando, né? Uns é da Tris, outros são da Staedtler, né? Como prata, só o prata que eu tô usando da Staedtler, que é esse que eu tô agora, né? Que é o que eu tenho aqui, eu quero usar até acabar. Então, normalmente passei o prata, né? Depois passei o roxo, bem de leve, e depois passei o lilás aí da Super Soft, para mesclar bem, tá? Então, fazendo toda essa jogatina de cores, né? E depois na parte clara ali, você passa o lilás bem de leve e passa o prata, mas muito de leve. E depois, para mesclar todas essas cores, o que você vai fazer? Você vai passar o cotonete. Eu prefiro o cotonete, mas você pode passar o branco, como já tinha falado antes, tá? E outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês, tá? Depois que você passa o cotonete ou passa o branco, ele tira algumas camadas ali da parte mais escura, tá? Isso é normal, você vai ter que revoltar, né? Não sei se é essa palavra certa, mas vamos falar voltar. Vamos voltar ali com o lápis, né? Que a gente fez, né, a parte escura. De preferência, pega o tom mais escuro que você usou para fazer a sombra e passa ali contornando, né, de novo, para ficar um aspecto assim bem mais legal, bem mais vivo no seu desenho. Eu tenho certeza que vai ficar top demais, galera. Bom, o desenho é esse, galera. Espero que vocês tenham curtido as dicas também. Me segue aqui para mais vídeos, tá? E para mais dicas também. Acredito que agora que eu tenho mais tempo a gente vai assim fazer muito trabalho legal e vou lançar também bastante vídeos aí ajudando vocês, que é isso que vocês querem, né? E eu quero ajudar vocês da melhor forma possível aí. Beleza? Então segue o vídeo aí até o final, vou deixar uma música rolando aqui e
Espero que tenha ajudado aí algumas dicas. Essas dicas servem para você fazer outros desenhos também, não só esse, tá? Então, quanto mais você aprende, mais você consegue aplicar em outros desenhos aí, beleza? Valeu e fui, e até a próxima aí, galera. Fica com o resultado final aí. Falou!